O segundo grande erro, gente, e esse eu digo assim, que ele é extremamente consciente e inconsciente. Consciente porque eu sei que eu deveria fazer. Inconsciente porque eu não faço porque eu acho que não precisa. Olha que coisa mais doida, né? Mas é assim. Então vamos entender do que eu tô falando. Fazer perguntas. Olha só o que eu vou falar para vocês. Quem já dirige, tá fazendo aula prática, fica perguntando para o instrutor por que realizar aquela atividade daquele jeito. Por que de repente alguma coisa que você faz no teu dia a dia é diferente do jeito que o instrutor te pede na hora da prova, na hora da aula? Você já perguntou para ele isso? Você aproveitou o tempo da tua aula para fazer isso? Ou de repente você pega esse tempo da tua aula para ficar chateado que você está fazendo aula e não precisava? Para ficar irritado e tipo, vou cumprir minha obrigação, vou colocar um dedo aqui. E ainda às vezes pior, nem quer fazer as aulas obrigatórias. Então, calma, tranquilidade. Tem que fazer as aulas obrigatórias, então aproveite essas aulas. Pergunte, olha, por que, eu vou falar aqui, ó, coisas comuns do dia a dia que acontecem na vida de autoescola, é comum acontecer, tá? E que você às vezes nem sabe que está cometendo e nem sabe que deveria perguntar e deixa passar batido. Acho que aquilo nem tem tanta importância, tá? Então, uma delas é controle de embreagem. Quem dirige há muito tempo, normalmente, costuma fazer o controle só com a embreagem. Tem como, Flávia? Tem. Né? Quem já dirige há muito tempo sabe disso. Chega ali, você fica ali com o pé na embreagem, nem usa o acelerador. O carro não é automático e ele funciona. Ele faz daquele jeito. Quem já está acostumado a fazer isso e chega na autoescola e tem que fazer acelerador e embreagem, o que a pessoa pensa? Ah, não é assim que funciona, não é assim que eu faço. Mas não pergunta por que tem que ser feito daquele jeito. Então a pergunta é, por quê? Vou te explicar por quê. É simples. O fato de você fazer assim é para mostrar para o examinador que você sabe mandar no acelerador e mandar na embreagem. Você equilibra o carro. Agora, depois que você está com a carteira na mão, você sabendo que equilibra o carro, você sabe que só a embreagem também dá para parar o carro no controle. Mas para o examinador, ele precisa saber se realmente você sabe o que é um acelerador. Mas se você não pergunta isso para o querido instrutor e instrutora ali do teu lado, como é que você vai saber que é isso? Como é que você vai entender que é exatamente isso que ele quer de você? E aí você deixa a aula rolar, né? Ah, queria logo que terminasse essas aulas. Na verdade, eu nem queria fazer. Aproveita esse tempo. Aproveita. Tudo que você dirige e o instrutor ensinar diferente, pergunta por quê? E aí ele vai dizer, porque na prova ele quer saber disso, daquilo e daquilo outro. Exemplo, ré. A ré no dia a dia. Muitos motoristas seguram aqui no volante, olha no retrovisor, põe a cabeça para fora e dá uma ré. No dia da prova, em muitos estádios, não é assim que funciona. Como é que funciona? Mãozinha do lado, olhou para trás e deu a ré. Por quê, Flávia? Porque existe ali um equilíbrio e um comando geral do meu rosto que faz com que eu olhe totalmente para trás, enxergando o vidro traseiro e trazendo mais segurança ali para fazer aquela ré. É só por isso. O examinador ele tem que saber que o tempo inteiro eu estou segura e que quem está no trânsito também está seguro. Mas quando a gente já dirige, pra que eu vou perguntar isso? Ah, ré fácil, só fazer assim. Aí não vira muito o rosto, não vira a cabeça muito para trás, aí segura no banco com dó ali, com a mãozinha assim. E aí o examinador não aceita. Ele fala neca, neca, neca. Porque não passa para ele atitudes de conhecer os comandos e por que usar os comandos. Certo? Bom, passando ali, tá? Daqui a pouquinho eu vou em alguém que fez uma pergunta para mim. No trajeto até o bairro que ela dirige, eu aproveito para fazer bastante perguntas. Ah, parabéns você aí que faz perguntas. Quanto mais você utilizar essas 20 aulas obrigatórias, melhor é para você entender. E não é você, pessoa, é você, o teu cérebro. O teu cérebro tem que entender por que você tem que fazer daquele jeito.
A partir do momento que ele entende por que você fazer, aí ele começa a agir do jeito certo, que tem que ser pro dia da prova, tá? Parabéns aí você que faz essas perguntas aí, tá? Terceiro errinho, bora lá, hein? O terceiro, não pegar aula para ir para o exame. Termina as 20 aulas obrigatórias, vai marcar a prova e não marca nenhuma antes do exame. Pelo menos uma para quem dirige é obrigatório. Ué, como assim, Flávia? O teu cérebro sabe, criatura, que você sabe dirigir. Mas você precisa ligar nele o comando de exame. Você precisa ligar nele aquele comando da primeira etapa lá, ó, da autossuficiência, que é o quê? Eu tenho que perceber detalhes e fazer com mais ênfase. Eu preciso olhar no retrovisor, por exemplo, com cabecinha de minhoca. No dia a dia a gente dirige assim, gente, fala sério. Quem é que pega a cabeça e fica assim, ó, olhando no retrovisor? Ninguém. Mas, para o examinador ver que você tá vendo, só o teu olhar, às vezes não. Por quê? Até o passageiro, quando a gente está dirigindo, você viu o carro? Você viu o carro vindo. Mas o passageiro pergunta por quê? Ele não viu o que você viu. Agora imagina o examinador. Ele precisa ter, então, um ponto de referência. Tá vendo ou não tá vendo? Então eu tenho que usar a técnica. Essa aula extra que nós temos que pegar pelo menos um dia antes da prova, vai me levar para quê? Para a sensação de exame. Para a sensação de avaliação. Eu sei dirigir, mas eu coloquei ali a técnica de perceber, a técnica das perguntas dentro das aulas obrigatórias, então agora eu vou me colocar em estado de exame. É completamente diferente. E aí você vai para o exame já preparado, embasado, primeiro, na percepção dos detalhes. Segundo, no quanto mais você perguntou, mais o teu cérebro compreendeu. E terceiro, você está preparado tecnicamente e emocionalmente para realizar a tua prova e, tirar sua carteira, tá? Eu garanto que você deve estar falando assim, Flávia, mas isso funciona comigo não. E outra coisa, dirigir é dirigir. E dirigir, tanto faz, para exame eu dirigir. Isso aí que você está falando não tem nada a ver. Ou até mesmo você deve estar perguntando, né? Flávia, mas isso funciona no meu cérebro mesmo? Esse inconsciente, ele faz desse jeito? Eu dirijo tão bem? Essas são perguntas que normalmente você até não tá querendo fazer aqui, mas o teu inconsciente, ele tá ali, ó, fazendo para você. E aí eu vou te falar uma coisa muito séria. Funciona e funciona muito. E eu vou te dizer por que é que tudo isso funciona. Por que é desta maneira que funciona. Vamos pegar uma nova perspectiva, tá? Pensa comigo. Você sabe dirigir. E quando nós sabemos dirigir, nós criamos receitas próprias. E o que é receita própria? Receita própria é a maneira que eu encontro mais confortável de dirigir, sem precisar muito de detalhes. Algumas pessoas no semáforo puxam o freio de mão, põe o pé ali, né, no freio, põe no ponto morto e pronto. Eu me sinto confortável assim. Outras ficam ali no controlinho até sair com o carro. Eu dirigi, aprendi a dirigir e fiz o quê? Fiz uma receita para meu jeito de dirigir, tá? Isso é a maneira que cada um encontra de se sentir seguro conduzindo a máquina. Outra coisa é o exame que eu tenho que mostrar. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó, muito de dona de casa, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando a gente aprende a fazer um bolo mesmo de comer, né? Quando a gente aprende a fazer um bolo, esse bolo, quando a gente inicia ele, a gente segue passo a passo. Tanto de trigo, tanto de fubá, tantos ovos, leite, água, não sei o que, não sei o que lá. De repente você fica ótimo em fazer bolo. Aí você descobre que você não precisa fazer o bolo só batendo na batedeira. Você pode fazer o bolo no liquidificador. E aí você descobre também que ao invés de você colocar leite, você pode colocar um suco, um lugar ali. E aí você também descobre que pode até colocar água que funciona também. E que se você tem só 3 ovos e a receita pede 4, funciona com 3 do mesmo jeito. Você aprendeu a fazer o bolo. E depois você colocou o seu jeito de fazer o bolo. E ele funciona.
Dirigir é exatamente isso. Você aprende técnicas e conhecimento. Quando você põe na prática, você usa o que é melhor para você, o mais confortável possível para você. E aí você vai dirigir da tua maneira. Por isso que não é igual. Por isso que você precisa colocar o teu cérebro em comando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou mostrar para vocês aqui uma aluna minha, tá? Ela deixou um depoimento escrito para vocês. Essa aluna sempre dirigiu para cima e para baixo. Ela sempre teve muito domínio do carro. Uma pessoa, né, bem conhecida, uma pessoa, ela não gravou por isso, tá? Ela mandou escrito direitinho, porque todo mundo achava que ela tinha carteira, gente. Todo mundo achava. Todo mundo que eu digo, a cidade praticamente inteira. E aí, todas as vezes que ela ia fazer a prova, e ela era reprovada, ela falava, caramba, eu não sei o que acontece. Eu tô indo tão bem, eu faço tão bem, eu me dou tão bem dirigindo, não tem problema nenhum. E chega no exame, acontece isso. Até que mostraram pra ela o destrave. Olha, faz o destrave com a Flávia, você vai ver que vai dar certo. E nós usamos muitas técnicas que aqui eu acabei de mostrar pra vocês. Nós usamos várias técnicas, tá? E o resultado disso foi exatamente esse aqui que eu vou ler pra vocês, tá? Vamos lá ver então. Então ela colocou assim, ó. Meu nome é Mônica e tive muita dificuldade em conseguir tirar a minha habilitação. Reprovei 3 vezes. Passei somente na 4ª vez depois de conversar com a Flávia. E ela me apresentou o destrave. Ela pediu que eu fizesse meditações sempre antes de acordar, frases positivas sobre mim mesma, focando no meu potencial. Um dia antes da prova, me enviou um áudio para eu ouvir antes de fazer a prova. Esse devo ter escutado umas 200 vezes antes da prova. E então eu fiz a melhor baliza que já tinha feito. Simplesmente porque naquele momento eu esqueci de todos à minha volta e do medo da prova. E comecei a afirmar que eu ia conseguir e eu ia passar. E foi isso que aconteceu. E detalhe, eu estava grávida de 8 meses no dia em que passei na prova. Gratidão, Flávia, por me apresentar o destrave. Ele não só me ajudou a passar no exame, mas também a me lembrar que tudo que eu quero, se for para o bem, eu posso e eu consigo. E aí, gente, a gente vai dizer assim, nossa... Opa, coloquei de volta, deu certo. Hoje eu consegui, mais fácil. E aí vocês devem estar falando assim, nossa, Flávia, mas é assim que funciona? Sim, alguns alunos recebem áudios, outros recebem técnicas e mais técnicas. Ela também teve outras técnicas, né? Perto da prova que a gente colocou alguns áudios e o resultado vem. Por quê? Porque quem já dirige, ele fica totalmente pensando no que ele dirige. E o objetivo principal do exame não é que você dirige, é que você precisa mostrar que sabe como andar aquela linda máquina chamada veículo ou moto, não sei, né? É por isso que é importante aqui você de fato levar a sério. Essas técnicas que eu te passei aqui funcionam. E ela vai fazer o teu cérebro fazer isso aqui e funcionar. E usar a seu favor na hora da sua prova, tá? Quero recapitular aqui com vocês algumas coisas que nós falamos. Primeiro, a diferença entre dirigir e exame. Acabei de falar uma, né? Dirigir é o automático e exame eu preciso mostrar para o outro que de fato eu sei o comando do carro. Eu sei a hora que o carro precisa utilizar alguma atividade. Vimos também a respeito dos erros. O primeiro erro, ele é inconsciente. Por quê? Porque eu sei dirigir e nessa maneira de saber dirigir, eu sem querer estou ali com autossuficiência. E esse autossuficiência faz com que eu cometa erros, esqueça de detalhes para a prova. Beleza? Segundo erro, nas aulas obrigatórias, não realizar a questão de perguntas sobre perguntas relacionadas ao exame. Aproveita essas 20 aulas e faz bastante pergunta ali
para o teu querido instrutor ou querida instrutora. E o terceiro erro, que no meu ponto de vista é um dos mais graves, é que quem dirige não quer pegar uma aula antes do exame. Emocionalmente, psicologicamente, é preciso criar o meio para você, de fato, colocar o teu cérebro em ato, em atitude, em sensação de exame, de prova. E você precisa fazer isso. Só vai fazer isso fazendo essa aulinha antes da sua prova, tá bem? Bom, e eu quero lembrar vocês que o nosso próximo encontro será no dia 6. Flávia, que dia que é dia 6? Sábado. Belezinha, gente, sábado às 18 horas. Nós vamos estar aqui e eu garanto para você que esse vai ser um plus para vocês. Nós vamos estar aqui falando como controlar a ansiedade, o medo para o exame. Quais são as dicas práticas que vocês precisam saber para ir para o exame com essa ansiedade, esse medo realmente controlado? Nessa live de sábado eu vou falar exatamente isso. Vou trazer para você dicas práticas e técnicas que realmente vai te ajudar a eliminar com a sua ansiedade, eliminar com o seu nervosismo e o medo da prova.